em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, os versículos 1 até 11. Queremos nos ocupar um pouco com o livro de Atos, olharmos o início da igreja, até dando sequência à celebração de Pentecostes, que foi há 2 domingos atrás, e podermos aprender com a igreja em sua origem, da forma como ela surgiu e como ela também desenvolveu. Atos capítulo 5, versículos 1 até 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Queria convidar para nós refletirmos sobre o tema, não para a direita e nem para a esquerda, mas para o alvo. Que alvo é esse? Olhando para essa história, nós percebemos que a igreja ela começou como obra do Espírito Santo. As pessoas pregaram a palavra, muitos ouviram, creram, foram batizados. No entanto, já percebemos também dificuldades, inclusive um momento que talvez descreveríamos como dramático. Olhando para o Pedro, ele encontrando Ananias e Safira, confrontando eles, de repente eles caem mortos na frente deles. Olhando para Ananias e Safira, que drama deles irem ao templo, querendo talvez até fazer uma boa ação, uma boa obra, e eles diante de algumas perguntas, eles não têm muita resposta, a não ser a sua justificativa, e eles naquele momento termina a vida deles sem poderem consertar a história da folha amarela. Para eles foi tarde demais. Eu queria inicialmente deixar para nós, para refletirmos, o que é mais importante? O mais importante é o reino de Deus? O mais importante é a justiça? Ou nós diríamos que tanto faz? Ou que a injustiça, a corrupção, ela pode prevalecer e que ela vai ter a última palavra? Nesse texto nós percebemos uma forma muito, talvez diríamos, radical, aonde Deus ele coloca um ponto, uma referência, e ele diz: o reino de Deus, ele é justiça, ele é verdade, ele é luz,
ele é juízo de Deus. É a oportunidade, mas também é o juízo de Deus. O Salmo 119, o versículo 75 diz: Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligiste. O Salmo 119 reflete a palavra de Deus em todos os versículos. 176 versículos, todos eles falam a respeito da palavra de Deus. Davi, que é o autor, ele tem essa reflexão, essa inspiração, e ele diz: tua palavra, ela vem a mim, ela traz luz, ela revela os teus juízos, a tua justiça, que não é nem para a direita, nem para a esquerda, mas é para o alvo. A justiça, ela é justa. A justiça de Deus, ela não se corrompe. A linguagem de hoje, no Salmo 119, 75, diz: teus juízos são justos, me castigas porque és fiel. A Bíblia Mensagem diz: a provação me ensinou o que é verdadeiro e justo. A percepção de Davi é que Deus, ele nos conduz na nossa vida até por meio de provações e dificuldades para nos levar ao alvo. Que enquanto nós caminhamos, nós possamos perceber diante de Deus que Ele nos mostre aquilo que é e aquilo que não é. E de nós percebermos, por mais que nesse mundo tanta coisa se torce, para a direita e para a esquerda, mas Deus, Ele é justo. Chega o dia, a pessoa ela precisa prestar contas. E de que forma? Ananias e Safira não tiveram mais a chance de se arrepender, de consertar, de resolver. Isso nos lembra que também todos nós um dia vamos estar diante de Deus, diante da justiça de Deus, onde nós não precisaremos mais falar, mas aonde a palavra vai estar com Deus, da forma como nesse momento aqui essa história reflete. Deus, o Espírito de Deus, ele não se deixou enganar, como Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos e talvez até a Deus. O Salmo 119, versículo 137 diz: justo é, Senhor, e retos os teus juízos. Talvez a gente olhe para essa história e diz assim: não, mas será que Deus foi justo? Davi, ele já disse, Deus, ele é justo, o que ele faz é reto, serve para a educação, para a disciplina, inclusive dificuldades. Talvez a gente poderia dizer, fazendo já uma ponte para nós hoje, que esses momentos que nós vivemos essa situação, também de coronavírus, isolamento, de termos que encontrar esse caminho nesse momento difícil, é uma forma de Deus querer nos educar e reeducar, para nós podermos perceber aonde e de que forma nós andamos. Talvez Deus, em seu amor, está querendo nos conduzir como pessoas, como famílias, como igreja, como um pai conduz ao seu filho. Um pai, quando ele vê que seu filho age de uma forma inconveniente, o mínimo que o pai faz, ele vai conversar com o seu filho. Isso é justo, isso é reto. Um pai que ama o seu filho disciplina, coloca regras, coloca limites. E quando o filho não ouve enquanto o pai fala, ele aplica uma disciplina maior. E a Bíblia, inclusive, diz que usa a vara. Não sei quem aqui, quem está presente, quem está nos ouvindo, lembra de algum episódio da vara na bunda ou na perna, né? Olha que na hora da disciplina a gente pula, a gente grita, a gente, né? Mas quando vê depois, a gente aprende a lição.
Porque quando o pai diz, olha, ou você muda ou vem a vara. E Hebreus 12 nos diz exatamente isso. Assim como um pai cuida do seu filho, se importa com o filho a quem ele ama e quer conduzi-lo para que ele tenha uma vida bem-sucedida. A Bíblia diz, assim Deus olha para o seu povo, olha para as pessoas e olha para a igreja. Se nós lermos os Salmos, estou me referindo agora ao Salmo 119, fala da palavra de Deus. E através da palavra de Deus, Deus exerce seus juízos, que são retos, para nós aprendermos. Eu acredito que nós, um dia, como Ananias e Safira, vamos estar diante de Deus, vamos estar diante da palavra de Deus que nós ouvimos hoje, e vamos estar diante da palavra de Deus que se tornou pessoa em Jesus Cristo quando ele veio a esse mundo. Nós vamos estar diante da palavra de Deus, a Bíblia que nós temos escrita, vamos estar diante da palavra de Deus encarnada, Jesus, e ele tomou sobre si o juízo de Deus, para nós podermos ter o perdão. Jesus, ele pagou o preço, também por causa da nossa história da folha amarela, para nós podermos olhar da forma como nós vivemos e que esse juízo aconteça hoje na nossa vida. Que nós possamos perceber, como a Bíblia diz, que com Deus não se brinca. Hoje o juízo, ele acontece como obra do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia muitas vezes fala da obra do Espírito Santo como fogo. O fogo, ele queima. O fogo, ele depura, inclusive, metais, joias. O ouro é o fogo que depura. E a Bíblia usa exatamente essa imagem, comparando-a também com a nossa vida, dizendo, assim como o ourives, que trabalha com ouro, purifica o ouro para que ele se torne precioso e valoroso, assim Deus, através de sua palavra, através do Espírito Santo, queima nossas vidas para queimar as impurezas, o pecado, trazer à luz o que está escondido, para que nós não passemos por essa situação constrangedora como Ananias e Safira. Se a gente pensa, que situação constrangedora. A gente tenta fazer tudo certinho, bem ilustradinho, bem enfeitadinho, a gente domestica aquilo que a gente tem a intenção, a gente faz um plano. Certamente Ananias e Safira tiveram um plano e tinha tudo para dar certo. Mas de repente eles se flagraram que eles estavam enganados, tentaram enganar e naquele momento eles não apenas ficaram encabulados, não apenas ficaram envergonhados, mas eles sofreram o juízo de Deus, a condenação. Isso foi algo muito trágico, que para nós serve hoje também como exortação. Queria lembrar, eu acredito que muitos de nós que estamos aqui presentes e que nos assistem, sabem e conhecem Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que Hebreus fala aqui, apta para discernir, é a palavra julgar. A palavra de Deus tem esse poder pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa, de um casal, de uma família da igreja, de fazer exatamente isso. Ela é viva e eficaz
Alguém já se cortou no dedo essa semana? Ou faz mais tempo? Quanto mais recente, mais a gente lembra, né? Essa semana que passou, uma coisa que aconteceu comigo, aqui tem uma pequena cicatriz. Eu gosto muito de comer pinhão. Agora nós temos um fogão a lenha nesse frio e úmido, daí coloca o pinhão na chapa e deixa ele assim dourar e daí corta, come. É uma delícia. Com chimarrão, então, vai que é uma beleza. Aí nós congelamos o pinhão para ele se conservar, senão as brocas aí já não dormem também, né? Daí já come até pinhão com carne. Daí descongelamos o pinhão no forno, não é uma boa ideia, tá? Não vou fazer na próxima. Mas aí o pinhão ele descongelou e secou. Coloquei ele na chapa e ele ficou duro. Aí eu fui com uma faquinha. Bom é que aquela faquinha não estava cortando muito bem, né? Fui tentar cortar aquele pinhão, ele estava tão duro na ponta que a faca escapou e pegou aqui no meu dedo. Mas pensa se a gente pudesse tirar a faca de volta para não cortar. Cortou, né? E aí a gente já vê, já sai sangue, daí já perdeu a graça até de comer pinhão. Mas a palavra de Deus é isso. Às vezes, talvez ela nos fere. E quando a palavra de Deus nos fere, é bênção. Quando ela nos exorta, quando ela nos julga, quando ela nos adverte. Nem sempre é fácil. Às vezes as pessoas ou nós resistimos. Mas o livro de Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais cortante que uma espada, uma faca afiada dos dois lados, ela penetra, vejam, as profundezas de dividir alma e espírito juntas e medulas. Quer dizer, a palavra de Deus quer nos purificar. O juízo de Deus, ele vem para nos trazer de volta para Deus. Para nós percebermos o quanto nós precisamos de Deus. O quanto nós nos enganamos aos outros. E por causa disso vem a ira de Deus, o juízo de Deus sobre a humanidade, sobre nós. Mas Paulo diz, graças a Deus que Jesus já pagou o preço. Ele se tornou pecador e assumiu o juízo de Deus. Mas Hebreus 4,13 ainda diz, e não há nada em toda a criação que esteja oculto aos olhos de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e exposto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que prestação de contas de Ananias e Safira. Eles tentaram contar uma história para o Pedro, para os apóstolos. E Deus concedeu que o Pedro já tinha visto, já tinha recebido a orientação de Deus de que eles estavam com uma atitude hipócrita, enganosa, aparentando uma coisa que na verdade não eram. Olhando para Ananias e Safira, eles tentaram fazer uma boa ação. Olhando um pouco antes, no capítulo 4, versículos 36 a 37, o Barnabé teve essa atitude. O Barnabé se tornou missionário. Ele também vendeu o que ele tinha, sua propriedade. Até tem uma música que a gente canta sobre o Barnabé. É uma história bonita. E eles foram autênticos. Ele foi autêntico. Ele vendeu e o valor pelo qual ele vendeu, ele depositou para a igreja, para ajudar as pessoas. E era uma prática, naqueles dias, um tanto quanto comum. Anteriormente, também nós já lemos no capítulo 2, versículo 45, que muitos vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Como essa questão da generosidade, da solidariedade, fez parte da igreja e deveria fazer parte. E Ananias e Safira, eles foram, de certa forma, animados a fazer algo. Só que a forma como eles fizeram, eles tentaram
enganar, não seguir um bom exemplo. E eles acabaram agindo mal, se tornando um exemplo como não se faz. Até o texto ele nos diz, certo homem chamado Ananias e sua mulher Safira. É o que nós sabemos deles, que eles tinham propriedades, venderam, como diz, eles venderam a propriedade, os dois em acordo, quer dizer, não era atitude de um, os dois, eles fizeram esse acordo, e eles venderam por um preço, e eles levaram a sua oferta, retendo parte desse valor para eles, e o resto eles depositaram aos pés dos apóstolos como se eles tivessem dado tudo. E aí nós percebemos que o Pedro, ele faz perguntas. Vejam que as 3 primeiras perguntas que ele faz são em relação à vida espiritual. Primeira pergunta, por que encheu Satanás o teu coração? Vejam, eles deram margem, eles abriram o coração para algo que não é de Deus. Eles não deram atenção para o juízo e para a palavra de Deus. Mas eles acabaram ouvindo, talvez até que nem o Adão e a Eva lá no jardim do Éden. Não foi ali onde eles comeram do fruto, mas foi antes, quando eles deram lugar àquilo que Satanás colocou no coração deles. A segunda pergunta que o Pedro faz, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Vejam a mentira. A mentira não é apenas querer enganar alguém. A mentira não é apenas a gente se enganar, achando que o outro vai acreditar naquilo que a gente fala. Mas a mentira fere primeiramente a Deus, ao Espírito Santo. A terceira pergunta que o Pedro faz, reservaste parte do valor do campo. Então, vejam como o Pedro, ele responde a essas perguntas. Ele aqui, mais 3 coisas que ele fala. Conservando-o seria teu. Vejam, Pedro diz assim, Deus te deu. Ele te deu campos, Ele te deu bens, para você ter e para você administrar. A Bíblia sempre diz assim, que o coração não deveria estar preso a coisas, mas deveria estar preso a Deus. Segunda questão que o Pedro aqui coloca, vendido esse campo, estaria no teu poder. Deus dá a liberdade para administrar, para gerenciar. A Bíblia ela diz, dá para Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Seja responsável, agradeça, faça o que você deve fazer para obedecer a Deus. Terceira questão, como assentaste este desígnio em teu coração? Aqui o Ananias, ele não tem mais como responder, porque ele percebeu que não era ele, mas ele tinha sido possuído, tinha se colocado à disposição para servir ao materialismo, ao consumismo. Hoje nós talvez diríamos isso, mas o coração dele se desviou gradativamente de Deus. Nós poderíamos perguntar, mas será que foi para a direita, foi para a esquerda? Ele perdeu o alvo de ser solidário, generoso, de ser honesto, de ser justo. A Bíblia conta várias pessoas que foram justas em pequenas coisas, em grandes coisas. Mas o Ananias e sua esposa Safira se tornaram infiéis a Deus. E aí o resto vem atrás. Quando se perde o alvo, quando desengata o temor, a reverência, a obediência a Deus, o resto vai atrás.
Por isso a Bíblia ela nos convida, ela quer trazer para nós essa visão, essa percepção, o juízo de Deus, de que o alvo esteja certo na nossa vida. A nossa mente, nosso coração esteja sintonizado com Deus nas pequenas coisas. E a partir de lá, as outras coisas também vão se organizar. Vejam que aqui, diante de Pedro, nesse momento, apenas se torna evidente o que está lá, como diz em Hebreus, o que a palavra de Deus, como espada afiada dos dois lados, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir, para julgar pensamentos e propósitos do coração. Esse alvo tem se distanciado ou para a direita ou para a esquerda, para alguma direção. E aí Ananias e Safira perderam essa percepção. E vejam o que o Pedro diz para o Ananias no final do versículo 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Pedro, ele estava consciente que não era ele o juiz. Às vezes nós nos damos o direito de ser o juiz, né? Dizer assim, você errou, você isso, você aquilo. O Pedro, ele sabe aqui que ele é humano, que nem Ananias e Safira. O Pedro, ele já deu as mancadas dele. Se a gente estudar um pouco Pedro, a gente vai ver que ele também deu as mancadas dele e feio. Porque ele inclusive negou 3 vezes a Jesus. Mas vejam, o Pedro, ele consertou a folha amarela dele. Foi a restauração. Agora, Ananias e Safira não seguiram esse mesmo caminho. E o Pedro aqui tem a função em dizer assim, quem é juiz é Deus. Agora vocês vão ouvir o que Deus tem a dizer. E aí Ananias, ele capota naquele momento. E essa é a realidade diante de Deus, diante do juízo de Deus e da justiça de Deus. A justiça de Deus não dá para torcer um pouco para a direita ou para a esquerda. A justiça de Deus, ela acerta o alvo. E isso para nós, por um lado, é assustador. Eu confesso que quando leio essa história, penso na história de Ananias e Safira, eu entro em crise. Mas uma crise que me leva de joelho diante de Deus. Onde eu me pergunto, Deus, o que eu faço com o que tu colocas na minha mão? E se eu um dia precisar prestar contas diante de Deus, eu penso, Deus, graças a Deus, se pensar na história do Davi, quando ele precisa escolher o castigo, quando ele tinha errado, ele diz assim, Deus me guarda de eu cair em qualquer outro lugar a não ser nas tuas mãos, porque tu és justo. E é assim por quê? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós vemos o quanto é precioso o preço que ele pagou. Para nós um dia, quando nós chegarmos diante de Deus como Ananias e Safira, eu acredito que todos nós vamos cair do mesmo jeito que nem eles. A única diferença, se nós pudermos ver que Jesus entra no meio. Ele diz assim, por ele eu morri. Isso é graça. Isso é presente. É a oportunidade que nós temos hoje. Ananias aqui, ele ouviu. Vejam que o Lucas, quando relata aqui, ele diz assim, Ananias ouviu tudo isso, mas foi tarde demais. Nós hoje ouvimos, mas ainda temos o tempo para correr, para consertar, para podermos mudar a história da nossa vida. Ananias, ele vendeu a propriedade dele, ele tentou fazer um negócio com isso para ele, somente ter vantagem. Ele fez um acordo
com a sua esposa, que talvez ele poderia ter sentado com ela e ouvido a palavra de Deus, o que ela diz. Pedro, ele fez alguns questionamentos e ele sucumbiu diante desses questionamentos. Ananias, ele ouviu, mas foi tarde demais. A Bíblia sempre diz assim: hoje, se você ouvir, não endureça o seu coração. Hoje, se Deus mostrar, não deixe para amanhã. Resolva hoje. Vejam que depois que Ananias caiu morto, foi levado para quem estava servindo no templo, 3 horas depois chega a mulher, e alguns questionamentos ele repete, né? Vendestes, portanto, entraste em acordo com o teu marido para tentar ao Espírito do Senhor. E ele diz, eis aí, e no mesmo instante, ela também morreu. O que nós percebemos, que eu gostaria de destacar para nós como o mais importante, não é olharmos apenas para o aspecto pessoal, mas de nós compreendermos que a justiça ela prevalece. A justiça de Deus, nós não podemos comparar com a justiça humana, que é torcível, ela se torce. Mas a justiça de Deus, nós podemos confiar que ela não se torce. Por um lado, talvez a gente se apavora e pense assim, mas se Ananias e Safira, querendo fazer o bem, caíram mortos daquele jeito, isso para mim me traz uma crise. Por outro lado, nós podemos dizer, existe justiça. Isso para mim é consolador. Que eu posso saber, eu posso confiar em Deus, posso viver com Deus, posso sofrer agora, posso talvez sofrer até o castigo de Deus, mas Ele quer me levar para eu poder experimentar a justiça salvadora que me restaura e que me acolhe. Vejam que o Lucas, quando ele relata essa história tão dramática, ele fala no versículo 5, no final, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ananias e Safira ouviram e foi tarde demais. Muitos que ouviram e viram essa história, eles perceberam, com Deus não se brinca. A gente não consegue enganar Ele. Ele sabe e conhece todas as coisas. Vejam como termina essa história no versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Eles perceberam, Deus é justo. Como já vimos no Salmo 119, os juízos dele são retos. Ele não falha. E até mesmo esse episódio, ele sempre serve como uma exortação também para nós, como diz em Ezequiel 33:11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, nosso Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Já Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte de uma pessoa em seu pecado como Ananias e Safira. Mas eles conheceram, eles tiveram a experiência do Espírito Santo, mas eles pecaram contra o Espírito Santo. Isaías 26, o versículo 9, diz o seguinte: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendam a justiça. Quando se aplica, se ouve e se vive a palavra de Deus, os habitantes do mundo aprendem a justiça.
Eu queria concluir hoje a nossa reflexão olhando para a palavra de Deus, o que ela diz. O Salmo 19, ele fala da lei de Deus como especial para a gente poder aprender, não a palavra de Deus, mas o juízo de Deus, a sabedoria de Deus para a nossa vida. E eu queria convidar para nós lermos juntos Salmo 19, os versículos 7 até 14. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queremos orar. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra, que vem a nós como palavra que vem de ti, palavra que é viva e eficaz, palavra que também sonda e examina nosso coração, nossa mente, a forma como nós vivemos. E obrigado pelos teus juízos, que nos colocam a verdade e também a justiça. E nós não queremos seguir preceitos ou a justiça humana, que é falha, mas nós queremos ouvir a tua palavra e que tu possas sondar todo o nosso ser, para nós sermos guardados do pecado, do juízo e também da destruição. Obrigado que Jesus morreu por nós em nosso lugar. Nós podemos experimentar a mudança, a transformação, o arrependimento, a conversão e te buscar de todo o coração. Por isso, querido Deus, que tua palavra ela se torne viva em todo o nosso ser. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém.